Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, no programa dessa semana a gente vai começar falando de voleibol masculino, né? A seleção masculina está fazendo uma série de jogos treinos contra a seleção argentina, né? Visando aí como preparação para o Campeonato Sul-Americano e também para a Copa do Mundo. Então a gente teve os dois primeiros amistosos da semana passada lá na Argentina, né? E vamos ter mais dois amistosos aqui no Brasil nessa semana. Na semana passada o Brasil foi com um time bem mesclado para a Argentina, né? A gente levou do time principal só o Douglas Souza e o Flávio e levamos aí uma galera que jogou o PAN e que estava treinando lá em Saquarema, né? Para vocês terem uma noção, o Brasil entrou em quadra no primeiro jogo com Thiaguinho, Felipe Roque, Douglas Souza como capitão da equipe, Cadu, Flávio, Matheus e Mike de líbero. E aí uma novidade, porque na seleção principal, né, o Mike reveza aí com o Thales. Nesse final de semana ele jogou o tempo inteiro, foi o único líbero do Brasil. Nesse primeiro jogo, a Argentina, que também veio bastante modificada, veio mesclada aí entre sua equipe principal e a equipe que jogou o PAN, acabou vencendo por 3-7-1. E as parciais foram de 25-22, 25-27, 25-19 e 25-21. Eu cheguei a ver algumas partes do jogo, assim, só por uma transmissão pela internet, né? A transmissão não estava muito legal, assim, então foi difícil de assistir o jogo. Mas o Brasil sentiu muito na recepção, principalmente com o Cadu. Isso dificultou com que o Thiaguinho usasse os homens de meio, né? Facilitando aí a vida dos argentinos. Mas o jogo foi bem equilibrado e o Brasil mostrou aí potencial, né? Já no segundo jogo, o Brasil aí com algumas modificações, inclusive com o Birigui no lugar do Cadu e o Hendrick no lugar do Thiaguinho, acabou vencendo os argentinos por 3-2 com parciais de 25-23, 25-22, 28-30, 20-25 e 15-10. A curiosidade desse jogo é que o Brasil fica muito bem, chegou a estar ganhando, já teve vários match points no terceiro set, abriu 2-0, teve vários match points no terceiro, mas acabou sofrendo a virada, deixou a Argentina crescer e teve que se virar no tie-break, né? Mas mostrou uma evolução, já jogou melhor e acabou vencendo por 3-2. Essas duas mexidas que eu falei, a entrada do Hendrick na mão e a entrada do Birigui na ponta, mudaram a cara do time e deram aí um ânimo para que a equipe tivesse esse melhor rendimento. E mais uma vez, o maior pontuador da partida aí foi o brasileiro canhotinho, né, da saída de rede, com 22 pontos do Felipe Roque, né? O Felipe Roque, que tem sido titular, foi titular nas duas partidas, né? Deixou o Abuba no banco. A Abuba que entrou algumas vezes, mas não foi titular, tem jogado muito bem. As duas seleções voltam a se enfrentar nesse final de semana e a gente vai estar falando isso lá no final do programa, na nossa agenda, porque dessa vez a gente vai ter transmissão, não só pela internet, mas a gente vai ter transmissão na TV. Então lá na agenda, no final do programa, a gente vai estar falando para vocês ficarem aí ligadinhos nessa preparação do Brasil. E o mais legal, que além do jogo agora ser no Brasil, da gente ter transmissão da TV, vai ter TV aberta, vai ter TV por assinatura, o Brasil vai estar com força máxima, tá? Nesses jogos agora, a gente vai estar com força máxima, ainda não sei como é que vai estar a Argentina, mas o Brasil vai usar realmente como um teste para a seleção principal e a gente torce aí que essa preparação seja bem bacana. Sul-Americano aí é basicamente o jogo de um campeonato de um jogo só, né? Brasil e Argentina. A gente tem a Venezuela aí mais ou menos, mas o forte mesmo é Brasil e Argentina. Mas tem a Copa do Mundo e os dois torneios, apesar de não valerem classificação para nada, valem pontos no ranking. E esse ranking mundial define as chaves da Olimpíada. Então é importante que o Brasil vá bem, tá ok? Sorte aí para os meninos do Brasil. E agora a gente vai dar um giro por aí no Saque Rápido. Bom, e a gente começa o Saque Rápido hoje
falando de Copa São Paulo Masculina de Vôlei. Pois é, a gente teve a edição nesse final de semana e tivemos uma grande final aí entre o Vôlei Renata e o SESI São Paulo. O jogo foi disputadíssimo e decidido apenas no tie-break. E deu Vôlei Renata. Pois é, o time de Horácio de Leu e do meu querido Ricardo Murbach acabou vencendo o seu primeiro torneio esse ano. As parciais foram de 21-25, 25-22, 25-19, 23-25 e 15-10 no tie-break, aí com uma grande atuação do oposto Renan, que foi repatriado pelo Vôlei Renata e jogou um partidaço aí. O time jogou muito bem, muito aguerrido e conseguiu aí suplantar a fortíssima equipe do SESI, que, lembrando, não pôde contar com o oposto Alan e nem com o ponteiro Birigui, que estão servindo a seleção nacional. Mas foi aí um grande pontapé para a temporada de clubes de São Paulo, muito bacana, né? A gente terminar aí a Copa São Paulo num tie-break, num jogo disputadíssimo. Aí a gente teve a volta do Canuto, que também fez um partidaço pelo Vôlei Renata. Ele teve 2 cirurgias ano passado, coitado, ficou aí de fora, maior tempão ralando, correndo atrás, voltou, jogou muito bem esse jogo, essa final, e o Vôlei Renata aí começou muito bem, o SESI também mostrando que a hora que tiver completo vai ser um timaço aí mais uma vez, né? Grandes nomes aí, de um lado Horácio de Leu, do outro lado o Lobinho, né? As equipes que vão estar aí encabeçando as lutas nos campeonatos paulistas aí, que já estão começando essa semana. O Campeonato Paulista Masculino começou ontem, tá? Inclusive o Vôlei Renata já teve quadro, a gente não tem o resultado ainda, porque a gente já tinha gravado o programa, mas já começou o Campeonato Paulista e a Copa São Paulo sempre é o pontapé inicial aí da temporada de clubes em São Paulo. Falando nisso, a gente o Campeonato Paulista, eu falei, já começou, né? E a gente tem 15 equipes inscritas, né? A primeira fase começou ontem no masculino, né? E o feminino vai ter início agora no dia 30, né? Já não todo o campeonato, mas principalmente a fase final, vai ter transmissão tanto do canal Sport TV, geralmente a partir das quartas de final, como também da TV M Esportes, né? Que é um canal da internet aí e vai poder transmitir vários jogos para a galera ficar ligadinha. Bom, no masculino, o Campeonato Paulista vai ter as equipes do Funvic Taubaté, que é o atual campeão, o SESI São Paulo, o Vôlei Renata, que a gente acabou de falar agora, né? O CIMED Atibaia, Vôlei 1 Itapetininga, Vôlei Ribeirão, São José, meu querido amigo William, e o São Judas Voleibol, lá de São Bernardo do Campo, né? Já no feminino, a gente vai ter aí SESI Vôlei Bauru, que é o atual campeão, o São Paulo Barueri, essa nova parceria aí do São Paulo com Barueri, né? Osasco Audax, Esporte Clube Pinheiros, São Cristóvão, São Caetano, Atacadão Joense, Valinhos e o Valinhos Vôlei, né? São essas as equipes que vão estar disputando no feminino. Então aí é o pontapé inicial da maior competição de clubes que a gente tem no Brasil regional, né? Tirando aí a Superliga, acho que o campeonato paulista é ainda o mais importante aí. Depois a gente tem o Campeonato Carioca, bem menos equipes, o Mineiro também é pouquinha gente, mas ali a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista reúnem realmente a maioria das grandes equipes do Brasil e é um campeonato aí importantíssimo. E falando aí nos clubes, né, a gente já tem aí marcado já a decisão da Supercopa entre o Minas e o Praia Clube, que vai ser em novembro no Sabiazinho. Pois é, o Dentil Praia Clube vai estar sediando, ele que é o atual campeão da Supercopa, vai estar sediando. O que é a Supercopa, gente? É uma disputa única, um jogo único entre o campeão da Superliga e o campeão da Copa do Brasil. Esse jogo vai ser disputado em novembro, né, com a sede sendo o Dentil Praia Clube. Vai ser um jogo entre o Minas, que foi o campeão da Superliga, e o Praia Clube, né? O Minas foi campeão das duas competições. Como o Praia ficou em segundo lugar, ele acabou tendo o direito de disputar
aí essa grande jogo único, né? Vamos dizer assim, essa final aí da Supercopa, que vai acontecer em novembro. A gente ainda não tem a data, mas em novembro a gente vai ter aí esse clássico mineiro entre Minas e Dentil Praia Clube da Supercopa. Bom, e saiu a tabela do Sul-Americano de seleções, né? Voltamos a falar de seleção. Como eu falei, o Brasil começou ontem no feminino, né? E o masculino vai acontecer na semana que vem. O Brasil estreou ontem contra o Equador. O jogo aconteceu às 17 horas de Brasília. O programa já tinha sido gravado, então a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem. Hoje o Brasil também já jogou também às 17 horas contra a Venezuela e amanhã a gente enfrenta as Argentinas. Né? O Brasil aí não perde um sul-americano desde os anos 90, né? Se não me engano, 1995, né? O Brasil vem ganhando desde 1995, o Brasil ganhou todos os sul-americanos e a gente acredita que a gente vai vencer de novo. Né? É uma pena que não vai estar tendo transmissão, pelo menos feminino, masculino a gente ainda não tem certeza, mas o feminino não vai ter transmissão, mas a gente está aí na torcida pelas meninas do Brasil que também estão aproveitando para se preparar para a Copa do Mundo. Né? Agora no Sul-Americano a gente não vai ter as presenças de Gabi e Natália, nem de Tandara. Né? Tandara aí que pediu dispensa para resolver alguns problemas pessoais, e Camilinha Bright também, que já ficou pré-escalada para a Copa do Mundo. Né? Mas o Brasil tem um time bem forte, né? O time principal não está mesclado, apesar dessas ausências. O Brasil está indo com quase o que tem de melhor, né? Eu particularmente só não entendi novamente a convocação da Mayra, mas depois do Pan-Americano não dá para entender. Mas o Brasil está indo com uma grande equipe e tem tudo para sair campeão. No masculino, o torneio começa na semana que vem, na terça-feira, dia 10, Brasil e Equador às 22 horas. Né? Na quarta-feira, a gente tem Brasil e Colômbia no mesmo horário, e na quinta, Brasil e Argentina às 16 horas. Né? Como eu falei, a gente não tem confirmação ainda se vai haver transmissão. Eu acredito que não, porque já não teve no feminino, e como não é um campeonato muito forte, às vezes as redes de TV não se interessam muito em transmitir. Mas a gente está aí na torcida pelas meninas e pelos meninos do Brasil, para que eles façam um grande campeonato e tragam sim para a gente o ouro, né? Porque eu acho que as duas equipes têm grandes condições disso, principalmente feminino. Masculino ainda tem uma grande disputa aí com a Argentina, mas ainda acho que o Brasil é mais forte. Bom, depois de falar de sul-americano, a gente vai lembrar aqui de uns irmãos pan-americanos, né? Cuba conquistou o primeiro título desse ano na volta do Central Simão. Né? No primeiro torneio que o Simão fez, a garotada que está jogando lá em Cuba, né? Ele já conseguiu trazer o título. Cuba venceu na final Porto Rico por 3-7-0, parciais de 30-28, 25-17 e 25-22 na Norseca Champions Cup, né, que é a Copa da Norseca lá, onde teve Cuba, Porto Rico, Estados Unidos, Canadá. Lembrando que Estados Unidos e Canadá não foram com suas equipes principais, né? Mas Cuba jogou muito bem, Simão entrou bem, inclusive marcou 12 pontos na última partida aí, e foi eleito o maior bloqueador e o MVP da competição. Muito bacana ver esse retorno aí de grandes estrelas, né? A gente sabe que o Herrizuelo, né, levantador de Cuba, vai voltar também. Pelo que eu soube, o Sanches também vai voltar, o oposto. Então, assim, algumas estrelas estão voltando. É claro que se voltasse todo mundo, Cuba ficaria um time praticamente imbatível, o que seria muito legal. Mas, legal para eles, né? Não para nós brasileiros. Mas parece que só esses três devem voltar, pelo menos num primeiro momento. Mas aí, já trazendo um fruto muito bacana para o voleibol cubano, com esse título da Norseca Champions Cup. Bom, e agora a gente vai falar de Mundial de Clubes. A FIBB confirmou as equipes da edição deste ano do Mundial de Clubes Feminino, onde a gente vai ter aí Minas e Dentil Praia Clube
representando o Brasil, né? Os grupos ficaram assim: o grupo A vai ter uma equipe anfitriã chinesa, né, que ainda não foi definida qual vai ser essa equipe. O campeonato vai ser disputado na China, né? Então eles vão definir ainda uma equipe anfitriã, mas vai ter o Vôlei Conegliano da Itália, o Itambé Minas do Brasil e o Eczacıbadem Vitra da Turquia. E Pedreira, Conegliano e o Eczacıbadem vão dar muito trabalho para o Itambé. Tomara que o Minas aí consiga passar para a fase final. Não vai ser fácil, tá, galera? São dois timaços e ainda tem aí a equipe chinesa que não foi decidida. O torneio vai acontecer em Chongqing, na China, como eu já falei. No grupo B a gente tem o Tianjin da China, né? Temos aí o Vôlei Novara da Itália, um timaço também. O Dentil Praia Clube, nosso mais um representante. E o Vakif Bank, né? Então a gente vai ter aí sempre Brasil contra Brasil, né? No grupo A, quando a gente tiver aí Minas contra o Eczacıbadem, a gente vai ter o Minas enfrentando a Natália, sua ex-ponteira. E do outro lado, no grupo B, quando a gente tiver o Dentil Praia Clube contra o Vakif Bank, a gente vai ter aí a Gabizinha enfrentando as mineiras do Praia Clube, né? Assim como no ano passado, vai ser muito difícil, né? Eu torço para que as equipes brasileiras consigam fazer. Ano passado foi um grande campeonato, né? A gente teve segundo e quarto lugares aí, muito bacana. Minas jogou muito, foi um segundo lugar com gosto de ouro mesmo, assim, foi muito bacana. E a gente torce para que isso se repita esse ano, mas não vai ser fácil, né? Como eu falei, vai ser bem difícil mesmo. Mas a gente está na torcida e a gente acredita nas nossas meninas. Bom, o Saque Rápido fica por aqui, porque agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, e a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta do Jânio Rocha. O Jânio pergunta assim: temos chances do Mundial Feminino? Acabei de falar agora, né, Jânio? Coincidência. Então, a gente tem chance de chegar à final. De ser campeão eu acho bem complicado, assim. Ano passado eu já não acreditava muito, o Minas chegou na final, né? Mas assim, o investimento lá fora é absolutamente mais alto do que os times brasileiros têm condições de fazer aqui no Brasil. E tem uma coisa que eu particularmente não concordo muito, né? As regras estrangeiras são diferentes de país para país. No Brasil, por exemplo, você só pode ter 2 estrangeiros por equipe. E lá fora, em competições internacionais, eles não têm limite. Então você pega aí um Eczacıbadem da vida, um Vakif Bank, parecem seleções mundiais, né? Atletas do país de origem do time é 1, 2, e quando tem alguma titular, às vezes tem uma titular, né? Então assim, é muito complicado as equipes. Ano passado foi muito interessante porque o Minas foi vice-campeão sem nenhum estrangeiro em quadra, né? E jogando contra esses timaços, mas é muito complicado, né? Você tem que jogar ali 110% o tempo todo. Então assim, temos chances no Mundial Feminino, ô Jânio? Temos chance de fazer uma grande participação, como a gente fez ano passado. Ser campeão, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria não. Eu acho que mais uma vez aí, os times italianos e os turcos estão à frente do Brasil. Então assim, vai ser bem complicado mesmo. Os times chineses eu acho que nem tanto, mas os europeus ali, né, Turquia e Itália vão complicar bastante a vida dos brasileiros. Mas a gente tem que torcer, nós somos brasileiros, somos torcedores, e a gente não desiste nunca, então vamos torcer aí pelas nossas meninas. Bom, a Luana Amaral pergunta assim: Thaísa na seleção? Então, Luana, a Thaísa deu uma entrevista nessa semana e ela disse que se ela dissesse que não pensa mais em voltar para a seleção, ela estaria mentindo, né? Então ela pensa aí, o foco dela agora é o Itambé Minas, é se cuidar fisicamente, conseguir chegar a 100% do que ela pode, né? Estar bem tecnicamente, e aí sim, se ela estiver bem física e tecnicamente, eu acho difícil ela não ir para a seleção. É uma central enorme, de uma força muito grande no ataque, de um bloqueio muito pesado, um saque muito bom, né? É uma jogadora que joga bem no grupo,
E eu acho que abrir mão de uma Thaísa em forma é complicado, não tem como não. Uma jogadoraça. E eu acho que ela volta assim, né? Ainda mais depois que a gente teve a volta da Fabizona, a volta da Bright, a volta da Sheila, ou seja, as velhinhas todas voltando e voltando. Se Deus quiser, muito bem. A Bright a gente sabe que está 100% ali, né? A gente tem que ver como é que vão ficar a Fabizona e principalmente a Sheila, que ficou 3 anos parada. Mas a Thaísa tá mais em ritmo de jogo aí, a gente acredita que ela venha bem. Então a gente pode ficar com uma seleção muito parecida do que aquela que a gente teve aí nos últimos Jogos Olímpicos, né? Vamos aí ver como é que vai ser isso aí. Ainda tem Garay, né? Que a gente não falou aqui. Garay que se recupera de uma lesão aí no tornozelo. E eu acho que também tem ênfase quando se tiver bem fisicamente, por que não? Né? A gente sabe que tem dado muita polêmica, a galera não, porque tem que ter renovação. Beleza, mas é ano de Olimpíada, gente. Olimpíada você tem que ir com o que você tem de melhor. Não interessa se a pessoa tem 10, 20, 30, 70 anos. Se ela fisicamente e tecnicamente tá no topo, por que não levar, gente? Vambora! Fora a experiência que essas jogadoras agregam ao grupo. Então eu acho que, sim, acho que Thaísa volta. Vai depender realmente de como ela estiver, principalmente fisicamente, tá bom? Bom, e agora a gente vai para a pergunta que é muito interessante do Humberto Martins. Ele pergunta assim: estou iniciando o treinamento das minhas equipes sub-15 na escola onde eu trabalho. Qual sistema eu devo usar? 4-2 ou 5-1? Então, Humberto, vai depender muito da vivência que seus atletas têm. Eu não sei se eles já participaram de outras categorias inferiores, né? Se eles já estão aí familiarizados com algum sistema de jogo, né? Não sei se jogaram o 6-0, se já jogaram o 4-2, acho que o 5-1 não acredito que eles tenham jogado ainda, mas pelo menos o 4-2, de repente o 4-2 simples sim. Eu acredito assim, se for uma equipe já bem evoluída, né? Equipe de escola às vezes é complicado, a gente não sabe como é que está o desenvolvimento desses atletas. O 4-2 ou o 4-2 com filtração pode ser bem interessante, depende também do material humano que você tem na mão, né? O 5-1 já é aí o mais avançado sistema que a gente tem, que é o sistema que a maioria das equipes profissionais usam. Se você sentir que tem, é o que eu falei, vai depender muito do seu plantel. Se você tem atletas para fazer o 5-1, eu acho que é o ideal. Mas talvez o 4-2 ainda seja bastante interessante para você, ou o 4-2 com filtração. Você vai ter que ter um olho assim técnico para ver o que você tem na mão e qual desses sistemas vão servir melhor à sua equipe, né? Não existe uma receita de bolo, não tem que ser 5-1 ou tem que ser 4-2 para determinada categoria, né? Eu acredito que quanto mais base, mais simples, melhor, né? O 5-1 já é mais complexo, você vai ter que definir muitas posições e tal. Sub-15, não sei, talvez, né? Eu não vou bater o martelo, não. Eu, se você, testaria de repente as duas e veria qual que eles se adaptariam melhor, né? Você conhece com certeza o plantel que você tem na mão e a partir daí você desenvolve aí qual sistema vai ser melhor para a sua realidade. Acho que isso é importante, a gente focar na realidade que a gente tem nas mãos, tá ok? Bom, a gente fica por aqui com a conexão de hoje e a gente, antes de fechar o programa, vai passar rapidinho na nossa agenda. Pois é, a agenda está de volta e a gente tem 2 jogos com transmissão esse final de semana, que são os amistosos que eu falei no início do programa, entre Brasil e Argentina. Tá? O primeiro jogo no sábado, agora é dia 30, às 2h10 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Globo. Olha que bacana, gente. Um amistoso sendo transmitido pela Toda Poderosa lá. Pois é, então vamos aproveitar a rede aberta, todo mundo pode assistir. Na Globo, 2h10 sábado, Brasil e Argentina, um jogaço. Tomara que a Argentina traga isso à equipe principal, que aí o bicho vai pegar mesmo e vai ser um jogo bem bacana. No domingo, às 9h30 da noite, para a gente encerrar o final de semana aí com chave de ouro, mais um jogão, agora só para quem tem Sport TV. No Sport TV 2, 9h30 da noite, mais uma vez aí o Brasil e a Argentina se enfrentando na preparação para o Sul-Americano e a Copa do Mundo. Tá ok? Então fiquem ligadinhos e não percam. Bem, eu vou ficando por aqui.
Mas semana que vem a gente está de volta. Quem aí gostou da nossa entrevista, né, com o nosso querido Hélio Griner aí, que foi ao ar aí, o novo personalidade do vôlei, foi bacana pra caramba, né? Pois é, já já a gente vai ter o Personalidade de novo, com mais um super craque aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história deles. Vocês não perdem o que esperar, então fiquem ligadinhos. Nos próximos programas a gente vai ter mais personalidades do vôlei, entrevistas exclusivas do mundo do vôlei para você, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo grande e até lá!